Graça e paz, igreja. Eu quero compartilhar uma palavra com a igreja que há um bom tempo tem edificado a minha vida e tem feito com que eu entenda do meu interior de uma forma muito melhor. Digamos hoje que eu me conheço muito mais e agreguei à minha vida espiritual algo extremamente importante e eu quero compartilhar com todos vocês. Nós estamos começando esse novo canal da igreja através do YouTube. Então, esse canal ele vai servir como um canal que eu acredito que vai trazer o discernimento, mas principalmente vai gerar bastante informação sobre o poder do nosso Deus como transformador, o poder do nosso Deus como abençoador de vidas. E aqui quando nós falamos em vidas, nós estamos falando em famílias, sendo transformadas, sendo moldadas, sendo mudadas, casamentos sendo reconstruídos. Esse nosso Deus, ele nos proporciona tudo isso. E hoje eu quero trazer para vocês uma ferramenta essencial nesse primeiro programa, que eu acredito que foi a ferramenta que gerou toda essa mudança na minha vida e na minha família. O meu casamento, ele foi ativado por essa transformação e por essa mudança. A minha casa, ela trouxe uma paz, algo extremamente poderoso, porque nela habita o Senhor. Quando nós estabelecemos essa conexão, quando nós estabelecemos essa intimidade com Deus, nós crescemos espiritualmente. E quando nós crescemos espiritualmente, nós acabamos conhecendo o nosso profundo, nós temos mais sensibilidade de identificar os nossos erros, as nossas imperfeições e aquilo principalmente que não agrada a Deus. Como nós fizemos isso? Esse programa tem como título Ver a Verdade em Mim. É o primeiro programa que eu acho que é essencial, principalmente para aquele que está começando, aquele que é novo na fé, também para aqueles que já são velhos na fé, mas ainda não conseguiram desenvolver essa intimidade, não conseguiram desenvolver essa transformação verdadeira no seu lar, na sua família. Então eu quero começar compartilhando uma mensagem, compartilhando uma palavra com os irmãos, que está lá em Mateus no capítulo 5, versículos de 5 ao 9. E a palavra do Senhor nos diz bem assim: Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aqui nós temos muitas qualidades. Aqui nós temos muitas oportunidades que geram transformação na nossa vida, mas eu preciso começar de alguma forma. Talvez me questione, pastor, como eu começo isso? A primeira coisa que o conselho principal que eu te dou é: edifica a tua vida através da instrução da palavra, da revelação da palavra e da intimidade com Deus através da oração. Quando nós começamos esse processo, nós damos liberdade para que o Espírito Santo comece a ministrar sobre nossa vida. O autoexame, ele é talvez a parte mais importante, é aonde surge a verdadeira essência, aonde nos traz a revelação do erro, da imperfeição e do pecado. Quando nós nos examinamos a nós mesmos, tentando identificar aquilo que não é agradável aos olhos do Senhor, nós permitimos essa mudança.
Mas para isso eu preciso estar alicerçado a uma instrução, eu preciso estar alicerçado a uma intimidade com Deus. Eu preciso de uma sensibilidade espiritual para que isso seja ativado na minha vida. Eu preciso estar sensível à voz do Espírito. Pastor, e como é que eu me torno sensível à voz do Espírito? Me aproximando do Senhor, tendo entendimento, conhecendo a história, a palavra revelada dele sobre mim, daquilo que é agradável ao Senhor e daquilo que não é agradável ao Senhor. Então, quando eu gero esse autoexame, eu dou liberdade para o Espírito Santo me mostrar os meus erros, as minhas fraquezas. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Existem muitas pessoas inseridas na própria igreja que têm tentado mudar a sua casa, mudar a sua vida. Eu lembro que quando eu permiti esse autoexame, eu precisei ver em alguém, ou precisei de uma referência, para que através dessa referência eu fosse ministrado. A minha esposa foi a base que me deu a possibilidade de começar algo novo com Jesus Cristo. Por incrível que pareça, eu vi na minha esposa, porque ela foi primeiro para a igreja, ela começou a buscar, e durante alguns anos ela orou muito pela minha transformação. Mas eu precisava compreender de que forma eu poderia ser inserido nessa transformação. Eu lembro que o autoexame, ele só foi ativado quando eu percebi na minha esposa aquilo que eu queria para mim. Então, queridos, o autoexame é primordial. Então, se você tiver uma ligação mais íntima com Deus, se você tiver um entendimento da palavra do Senhor, você começa a ter revelações daquilo que o Espírito quer que você mude, que você transforme, e principalmente de pecados que são identificados durante esse processo. O autoexame nos proporciona chegar a uma palavra que se chama-se arrependimento. É ter o entendimento do que é arrependimento e do que é remorso. Existem algumas pessoas que elas confundem o remorso com o arrependimento. O remorso é aquilo que tu te arrepende pelo teu erro, mas tu segue fazendo. O arrependimento genuíno é aquilo que tu cometeu o erro, mas através do teu erro, gerou esse arrependimento genuíno de nunca mais você querer cometer esse erro novamente, ou querer cometer esse pecado novamente. É algo que traz muito mais profundo na tua alma, porque o arrependimento é aquilo que marca de uma forma muito mais poderosa do que propriamente o remorso. Então eu comecei a compreender esse processo, e esse processo aos poucos eu fui passando, etapa por etapa, tempo por tempo. Sabe, queridos, quando nós vemos aquela passagem que o vaso todo quebrado, todo trincado, ele precisa ser totalmente destruído para ser reconstruído, é bem assim que acontece. Porque a grande dificuldade do ser humano, isso eu acho que é ponto essencial na transformação, é identificar as suas limitações e as suas fraquezas. Talvez seja esse o ponto principal. Eu acompanho muitas pessoas que querem mudar, mas querem que a mudança seja de acordo com sua vontade. Não vai funcionar. Eu sinto em te decepcionar, mas não vai funcionar. Se você está buscando uma verdadeira essência de transformação na tua vida, você precisa entender que o processo ele tem que ser por completo. A essência de Cristo, a vontade de Cristo tem que prevalecer sobre a tua. Não adianta você achar que aquilo é agradável, é confortável para ti, se o Senhor olha para ti e segue enxergando aquele mesmo homem, aquela mesma mulher com aqueles mesmos problemas. A conexão maior com Deus, ela nos traz essa revelação. Então, quando nós entendemos que o propósito deve partir de nós com Deus,
nós começamos a entender aquilo que é revelado dele para nós. Foi dessa forma que eu comecei a perceber que eu estava gostando daquilo que estava acontecendo. Eu acabei me tornando uma pessoa mais calma, porque vivia da ira. Era uma pessoa raivosa, uma pessoa desbocada, que fluía, palavrões de uma forma muito fácil. E quando eu compreendia a essência do autoexame, do arrependimento, da conexão maior com Deus, eu comecei a compreender que existiam coisas que eu tinha que controlar, que eu podia controlar. Diante disso, eu me lembro que eu comecei a me posicionar como um leitor mais assíduo da palavra do Senhor. Porque o que nós precisamos? Bom, nós precisamos de orientação. A palavra do Senhor é a base de orientação que todo cristão tem que ter. Porque a palavra do Senhor, ela é clara, ela é eficaz, ela é esclarecedora. A palavra do Senhor, ela te tira qualquer dúvida, qualquer tipo de problema que você tiver. Se você for usar a palavra do Senhor como aquela que vai te orientar, e vai te capacitar, e vai te mostrar o caminho correto, é ela que vai te dar o discernimento, ela que vai te dar a sabedoria, e ela vai te dar, inclusive, a forma, o jeito, para que você consiga realizar tudo isso. Queridos, a gente vê muitas pessoas com poder, com um chamado muito grande, com a possibilidade muito grande de transformar a sua casa. Mas eu vejo também muitas pessoas que não conseguem ser felizes com o que têm e não percebem, às vezes, que o que têm são bênçãos que Deus reservou para elas. Porque não tiveram entendimento e, principalmente, não se arrependeram daquilo que ainda carregam. Ou melhor, não se examinaram no seu profundo para compreender que existem coisas que precisam ser retiradas da nossa vida. Eu vou te dar uma outra chave que eu acho extremamente importante nessa transformação. A chamada confissão sincera. O que é isso? Eu vou te dar um exemplo. Tu já confessou para Deus aquilo que está lá no teu íntimo guardado? Aquilo que tu guardou as 7 chaves, tu já escancarou para Deus, tu declarou para o Senhor, aquela confissão sincera de algo que tu tem carregado há muito tempo, mas o teu autoexame não permitiu ainda que ela fosse entendida, mas principalmente compreendida? O ser humano, ele é baseado por vaidades pessoais e por achismo. É bem assim. O ser humano é carregado disso. Então, muitas vezes, a relação do ser humano com Deus vai se basear muito no seu achismo, naquilo que ele entende como certo, do que propriamente aquilo que Deus quer revelar para ela. Então, talvez este seja o problema maior, a confissão sincera. Aquilo que nós carregamos de ruim, precisamos explanar, precisamos expor ao Senhor. E tem muitas pessoas retendo essa confissão sincera e acaba impedindo que o Espírito Santo se revele da forma como tem que se revelar. Sabe, amados, o Espírito Santo, ele precisa agir na nossa vida, e ele age. Só que muitas vezes o que nós carregamos de vaidades pessoais, de pensamentos próprios criados por talvez uma educação ou por uma forma de tu ver as coisas, acabam limitando o agir do Espírito Santo na tua vida. E quando o Espírito Santo ele é alijado, quando o Espírito Santo é limitado de agir na tua vida, a transformação ela se torna muito mais lenta, morosa, e muitas vezes ela não acontece, porque a tua vontade está acima da vontade do Senhor. Aquilo que o Espírito te revela, se for do teu agrado, tu aceita, mas se não for do teu agrado, tu deixa de lado. Então essa é a essência de ver a verdade em mim que me trouxe um entendimento. Todo dia, quando eu vou começar as minhas orações, eu coloco para o Senhor: Senhor, me mostra de verdade quem eu sou. Me mostra para mim.
Eu estou pronto, eu estou apto, eu estou sensível à sua voz, porque eu sei que eu tenho feito as confissões necessárias, eu tenho sido sincero contigo, eu tenho buscado o entendimento da tua palavra, eu tenho me alimentado cada dia, eu tenho buscado a aproximação espiritual contigo. Então me ensina a mudar a minha história, a compreender o que é isso que eu carrego, que ainda eu não consegui me libertar. Sabe, queridos, pode parecer às vezes exagero da parte do pastor, mas isso tem me ajudado muito no meu crescimento, muito. Eu tenho identificado ainda problemas que eu ainda carrego, problemas que eu carregava e que não eram compatíveis, não eram agradáveis. A forma como eu era usado ou da forma como Deus me usava. Então existem situações que tu precisa identificar e a essência disso é a nossa conexão com Deus. Quando nós nos conectamos com Deus, Ele começa a esmiuçar, Ele começa a mexer nos nossos sentimentos, Ele começa a nos tratar de uma forma bem especial, aonde nós nos tornamos sensíveis, nós nos tornamos mais próximos e nós sentimos muito mais a nossa fé sendo renovada, sendo restaurada e o nosso espírito sendo moldado conforme a vontade de Jesus Cristo. Amém? Eu acredito, amados, que eu tenha ajudado a que você consiga, através dessas pequenas chaves, a acessar aquilo que o Senhor tem de melhor para te oferecer. A intimidade, a aproximação, o discernimento e a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós seremos muito mais assertivos, muito mais corretos. As nossas decisões serão decisões voltadas à instrução e principalmente à vontade do Senhor. Aprenda a ter que conectar com Deus, aprenda o princípio do autoexame, o princípio do arrependimento, da conexão maior que nós devemos ter com o Senhor. Isso nos proporciona a verdadeira transformação. Amém, meus amados? Eu quero orar por ti agora. Então eu quero que tu peça para o Senhor as verdades sobre ti, pede para Ele te revelar, mas te reveste de poder, te reveste de instrução, te reveste de intimidade com Deus, para que Ele possa te revelar exatamente aquilo que precisa ser transformado e ser mudado na tua vida. Que eu acredito piamente, eu tenho grande fé de saber que daqui a pouquinho você estará vivendo os melhores dias da tua vida, na tua casa, numa casa transformada, cheio de graça, cheio de luz, cheio da presença do Espírito. Amém? Fecha teus olhos, Pai amado, nós te damos graça, Senhor, diante de ti, Pai, nós nos apresentamos e apresentamos a tua igreja, Senhor. Nós apresentamos, Pai, a intimidade de cada irmão, nós apresentamos, Senhor, os defeitos de cada irmão, mas que ele possa se revelar a ti, Senhor, que ele possa revelar os seus pecados, as suas fraquezas, e que ele possa abrir a sua boca e declarar ao mundo espiritual os seus defeitos, as suas dificuldades, as suas dores e o seu sofrimento, Senhor, para que o Senhor possa ministrar sobre a vida deles, para que o Senhor possa derramar sobre uma graça poderosa sobre eles. Que a essência do poder e da tua misericórdia, Senhor, estabeleça sobre a vida dos meus irmãos a transformação, o verdadeiro arrependimento que vai gerar, Senhor, um novo homem, uma nova mulher. Eu repreendo no mundo espiritual, Senhor, toda a vaidade pessoal, tudo aquilo que é criado, Senhor, como identidade contrária, Senhor, ao teu agir, tudo aquilo que é criado, Senhor, para tentar limitar a transformação, Senhor, sobre vidas. E declaro sobre ele uma nova temporada, declaro sobre eles um novo tempo, declaro sobre eles a essência, Senhor, da tua presença, gerando intimidade, gerando graça e gerando poder. Eu profetizo na vida deles um novo tempo, o tempo da verdadeira transformação, o tempo do verdadeiro arrependimento,
que vai tornar a casa deles uma casa abençoada, cheia da presença do Espírito Santo. Amém? Amém, meus irmãos? Que a graça do nosso bom Deus esteja com todos vocês. E o pastor quer fazer um pedido especial. Você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no canal, compartilha com teus grupos de WhatsApp, com teus familiares, com os teus conhecidos, para que essa palavra ela possa alcançar muito mais lares e transformar muito mais vidas. Que Deus abençoe, fique na paz.